Paz do nosso Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Antônio de Almeida, soldado de Cristo. Bom, o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Eu apenas sou um pregador, mas é o costume de chamar de pastor. Eu tenho uma igreja, conduzo uma obra. Hoje vamos ler uma palavra, Gênesis 5, do 5 ao 9. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a face de toda a terra. A imaginação do pensamento do seu coração era só má continuadamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, pesou-lhe no coração o arrependimento de ter feito a humanidade. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. E gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aí houve o dilúvio, a destruição da raça humana, porque ninguém prestava, como cães foram afogados. E aqui em Gênesis 9, do 20 ao 27, e aqui fala. Saindo da arca depois do dilúvio, de 6 meses inundada a terra, E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-o saber aos seus ambos irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram sobre ambos os seus ombros e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não vira a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja escravo dos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, semita, e seja Canaã por escravo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã por escravo. Muito bem. Isso prova uma coisa. Os homens sábios, semita, que mataram Deus, mataram Jesus. Semitas mataram Deus. Os índios, os nativos, moram no planeta, por exemplo, no Brasil. Quantos milhões de anos eles moram aqui? Não destruíram o Brasil. Vieram os europeus, portugueses, os semitas e literalmente descobriram o Brasil, arrancando todas as árvores. Sem Jafé, os filhos abençoados. Você quer fazer um escravo? Tira o cérebro dele. Os nativos são inocentes como crianças. Nunca inventaram uma bomba atômica, um motor, uma tecnologia. Nunca inventaram nada. Nada. Os africanos nunca inventaram nada, são nativos caçando a flecha. E o semita acha que eles são escravos. E então, essa raça abençoada por Noé, bendito seja o Deus de Sem e Jafé, foi que tem a tecnologia, que inventaram motores, Rodolfo Diesel, a bomba atômica Oppenheimer, a espécie ariana, a espécie branca, o semita, que tem a sabedoria, é que deixaram o país na condição que está. O país, o planeta,
está numa condição desesperadora, onde excesso populacional, aonde doenças, praga, peste, guerras e fome, índios não fizeram guerra, não superpovoaram o Brasil, e milhares de anos nunca superpovoaram o Brasil, nem os Estados Unidos, o Cherokee, Comanche, Apache, Cheyenne, os índios viviam em harmonia, 60 milhões de bisões, o Buffalo Bill, aquele famigerado, matou. Os americanos aprenderam a matar a comida dos índios para o destruir. Os índios moraram nos Estados Unidos milhares e milhares de anos e nunca destruíram o país. Nunca fizeram guerra, não tinham arma, era arco e flecha para caçar apenas. Deus conservou a raça humana na floresta com sabedoria de criança, inocentes. Nunca superpovoaram o planeta e nem destruíram essa tecnologia venenosa, essas guerras, essas armas perigosas. Foi a espécie de Sem e Jafé que fez. Canaã foi escravo. Escravo não inventa nada. Tiraram-lhe o cérebro. Eles não pensam como pensam os semitas. Eles não inventam armas. Eles não inventam coisas malignas. São simples, humildes, crianças crescidas. Negros e brancos, índios, pele vermelha, é uma raça que jamais destruiu. E tem um detalhe, os negros mataram Jesus? Quem matou Jesus foi semita. Os brancos de olho azul, os sábios que mataram Jesus, não foi os negros que mataram Jesus. Não foi as mulheres que mataram Jesus. Foi os homens sábios, filho de Noé. Noé foi o causador da primeira escravidão que teve no planeta. Ele iniciou a raça da escravidão, tirando-lhes a sabedoria, a inteligência para construir males. Os negros não constroem nada de mal, só caçam com arco e flecha. Os brasileiros verdadeiros, pele vermelha, nunca inventaram armas, nunca mataram, nunca fizeram guerra. Eles simplesmente arco e flecha e caçando os animais para comer, preservando o planeta inteirinho. Olha que os brancos fizeram com o planeta inteirinho. Começando nos Estados Unidos até na Rússia, na África, todos destruídos o meio ambiente por sabedoria de Sem e Jafé, não de Cão. Cão é escravo. O escravo não inventa nada. O escravo não tem armamento, não faz guerra, ele somente é escravo. Eles nunca destruíram nada. Já os sábios, o Deus que abençoe Sem Jafé, olha o que eles fizeram com o planeta. Em poucos anos, começou a evolução da indústria, armamento, pólvora, guerras, peste, fome, tudo causado por Sem e Jafé, que foram abençoados por Noé. E Cão seja o escravo deles. Você já viu o escravo inventar armamento, fazer bomba atômica, guerra nuclear? Já viu um escravo construir navio de guerra, esses armamentos, tecnologia? Os escravos não constroem nada disso, eles são que nem crianças. Vivem o que a terra produz, come lá, que nem o povo da Ilha do Sentinela do Norte. Eles não querem contato com os humanos brancos. Eles vivem há milhares de anos na plena inocência de criança, como os índios. E eles, com a sua sabedoria, nunca destruíram o planeta. Mas os filhos de Sem e Jafé foi que fizeram essas riquezas. Os semitas, que o dinheiro está na mão deles. Eu não sou racista, não sou antissemita, eu sou um narrador da palavra de Deus apenas. Mas olha só, que ele diz aqui, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã por escravo. Alargue Deus Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã por escravo. Os escravos não fizeram guerra, escravos não destruíram o planeta, os escravos não fizeram nada disso, só foram injustiçados. E então, essa é uma verdade crua e amarga que eles não contam.
Não narraram na Bíblia que Sem e Jafé são os destruidores da humanidade, são as guerras, são a causa de Apocalipse. Os índios nem escrevem papel, nem tem Bíblia, não conhecem nada, são que nem criança. E Jesus disse, se não fores como uma criança, não entrarei no reino de Deus. Os índios são que nem criança. Quantos milhares de anos moram no Brasil e destruíram o quê? Nada. Já os europeus vieram com a sua inteligência, com a sua sabedoria, construindo navios e construindo, destruindo, e aqui estamos na situação do aquecimento global, a condição desgraçada em que a Terra vive de guerras por causa dos semitas, por causa de Sem e Jafé, que foram os dois filhos abençoados que povoaram o planeta, e o escravo irmão, por culpa de Noé, que encheu a cara de vinho, se embriagou e amaldiçoou o filho. Que culpa o filho tinha de ter ver o pai bêbado? A culpa é do bêbado, não do filho. E olha que Noé, um homem justo, né? Ele fala aqui, ó, fala justo assim, ó. Aqui ele fala uma palavra dizendo assim: essas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto. Sua geração, Noé andava com Deus. Mas ainda não tinha um litrão de vinho bêbado do lado, né? Só andava com Deus. Mas só foi fazer uma plantação, já passou a vir, porque a uva dá o suco da uva, o sangue das uvas, com 20% de açúcar e 0 álcool. Ao introduzir fermento, o vinho, ele azeda o suco da uva, ele vira vinho. E se o vinho azedar, vira vinagre. E a uva não produz álcool. A cana de açúcar, não é cana de álcool. A cana não dá álcool. A sacarose come o açúcar e transforma em álcool. Mas a cana de açúcar. Entendeu? Então quer dizer que esse homem justo que andava com Deus criou a escravidão do planeta. Essa é uma verdade que os pastores não pregam, as igrejas não mencionam, não falam nada sobre isso. Pelo simples fato que isso não dá lucro. Verdades cruas e amargas que a humanidade abençoada por Noé, a humanidade abençoada por Noé é o mundo que está hoje. Sem Jafé, ou semita, né? Que são o causador de tudo isso. Já o escravo Cão, né? Cão de Canaã é os escravos. Está escrito que ele é o escravo. Escravo não inventa nada, escravo não faz guerra. Fique na paz do Senhor. Lembrança aí. A Luiz da Bahia, lembrança ao Otávio Massa e sua família. Aqui está aquele velho pregando a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor que aceitou essa mensagem bíblica. Não é por mim inventar, não, está na Bíblia. Leia e aprenda. Em nome de Jesus. Até outro dia. Amém. Glória a Jesus. Paz do Senhor seja com os irmãos. Eu quero ler aqui uma passagem em Mateus 24, 37. É o Sermão da Montanha do Senhor Jesus, que estava pregando, fazendo o sermão, e essa é a continuação do sermão. E Jesus dizia que ele estava falando sobre os sinais do final dos tempos. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus aqui lembrou sobre o dilúvio. Hoje não tem Noé falando, construindo uma arca, mas hoje nós temos os pastores falando do Evangelho, alertando as pessoas e dizendo que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hoje não tem uma arca sendo construída, irmãos, mas tem
o Evangelho, tem Jesus que é o nosso caminho. Isso já ficou para trás. Hoje, aquele que crê em Jesus, que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, esse é o caminho certo, o caminho da libertação. E aquele que crê em Jesus e o aceitar como Senhor e Salvador, será levado. Porque os homens estavam vivendo a vida da maneira pecadora, fazendo tudo que era desagradável a Deus, e Noé veio falando aos homens, chamando para que entrassem na arca, porque tudo seria destruído devido ao pecado, a situação em que se encontrava o mundo. E hoje não é diferente. O povo está perdido nos seus pecados, esquecendo de Deus, cuidando dos seus afazeres, estão lutando por coisas terrenas, mas não se lembram da vida espiritual. Temos que trabalhar, buscar o nosso pão de cada dia, ter a nossa vida, mas não nos esquecendo que temos o lado espiritual, pois nosso espírito nunca morre, e quando nós deixarmos essa vida, morrermos, o espírito voltará para Deus, daquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso, temos que buscar Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque Ele é que nos levará, Ele que é o caminho agora. Hoje não temos o Noé falando, e todos chamavam Noé de louco naquela época, porque não chovia, somente a umidade subia do chão. Então quando Noé falava que ia vir o dilúvio, todos zombavam, ninguém creu. E muitas pessoas zombam ao ouvir que Jesus é o Salvador, que o Jesus ressuscitou, não creem que Jesus virá, pois dizem, já se passou tanto tempo, até hoje Jesus não voltou, nada acontecerá, onde está Deus? A vida é assim, passou, acabou. Mas não pense que vai ser assim não, porque as palavras, tudo há de se passar, os céus e a terra passarão, Jesus disse, mas as minhas palavras não hão de passar, e assim será. Por isso, hoje o nosso caminho é Jesus Cristo. Creia que assim há de ser e o aceite como Senhor e Salvador, para que você seja salvo, para que você seja levado na família de Deus novamente. Fique na paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém.